Om Bhurbuva Swaha Tat Savituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Naha Prachodayati. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Namovistam Istapitam Jena Bhutale Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Namovistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadam Chikam. Om Krishna, Om Krishna, Om Krishna. Haribol, Haribol, Haribol. Então agora nós estamos entrando nessa sexta parte, certo? Deixa eu pegar a japa aqui para botar a japa mala, 108 continhas. Então a gente coloca para quê? Para proteger essa madeirinha, né, chamada Tulasi. Ela protege contra algumas entidades que não gostem que a gente esteja, né, aqui falando assuntos espirituais, se incomoda o lado astral, que não quer que se divulgue a palavra, né, de Deus, enfim. Vamos colocar aí, né? Na verdade, se você está com Krishna, né, Tulasi é mais uma ajuda, né, para você, ou o mantra de Nrsimhadeva, mas se você está com Krishna no coração, se você está em paz, né, se relacionando com Ele, com amor, com sinceridade, trabalhando aqui nesse planeta Terra, com afinco, né, com desejo, no dia a dia, trabalhando, sacrificando, né, o seu tempo. Na verdade, esse sacrifício, quando você faz o sacrifício do seu tempo a Deus, isso aí é prazer. É prazer, porque você sabe que todo o esforço que você está colocando na sua vida espiritual é para que na hora da morte você volte para o mundo Vaikuntha. A ideia é que você tem que ficar nessa consciência espiritual a sua vida inteira, certo? Lógico que vão ter devaneios, você também não tem que se julgar, se sentir culpado ou pecador, porque às vezes você vacila, certo? Isso aí vai acontecer, você tem uma parte humana que também é rebelde, que ela também não quer ficar o tempo todo no espírito, pelo menos, né, inicialmente, assim, na sua vida espiritual, vai ter essa batalha de Kurukshetra, é natural, certo? Você sabe. Porém, na medida que você vai avançando, você vai se desapegando das coisas da matéria, mas também você não julga, não, você continua fazendo as coisas materiais, porém, você não perde a sua consciência espiritual. Isso aí que é o legal de quem está praticando a vida espiritual, que ele se mantém firme na lembrança de Krishna, independentemente do que está fazendo nesse mundo material. Mesmo que ele esteja, assim, porventura vacilando, né, em algum momento da sua vida, mesmo assim ele não esquece de Krishna. Então essa é a parte mais importante que Krishna fala, pensa sempre em mim. Independentemente do que está acontecendo na vida material, algumas coisas a gente vai ter controle, outras não, certo? Mas se você está sempre pensando em Krishna,
a tendência é que tudo se torne sempre a se harmonizar. Então grava isso aí na sua cabeça. Vida espiritual significa que você está vivendo com o Espírito. E viver com o Espírito significa viver conectado, né, com Deus, com os pés de lótus de Krishna, ou com o santo nome. Entendeu? Eu sempre faço uma brincadeira aqui, é igual a dor de dente, né? Imagina aí você com aquela dor de dente terrível, né? Sofrendo, ai, um dentista, né? Mas aí você tem que fazer muitas coisas no seu dia, você tem que ir lá na feira, tem que comprar os negócios lá para você se alimentar, tem que resolver um problema de dinheiro ali no banco, mas aonde você estiver, você está levando aquela dor de dente. Não tem como você esquecer a sua dor de dente. Tá? Então, da mesma maneira, quando você avança em consciência espiritual e você está conectado com Deus em amor, então não tem condição mais de você esquecer Krishna se você estabeleceu essa relação com ele dentro do seu coração. Está entendendo? Tudo é um progresso. Tudo é um progresso de você estar, né, criando, não diria um hábito, mas uma internalização, uma integração com Deus, que se torna, lógico, um hábito, mas não um hábito mecânico, se torna um hábito devocional, que você está fazendo aquilo com coração, com prazer, porque você compreendeu que não há mais assim possibilidade de você continuar numa vida iludida. Você já estudou, você já ouviu, né, pessoas falando sobre Krishna, você se conscientizou. E nessa vida material, o que se chama, né, vida espiritual é a conscientização de que eu não sou esse corpo material, que eu sou uma parte integrante de Krishna e que eu quero viver assim. Certo? Inicialmente é a batalha de Kurukshetra. A sua mente, né, que é o lado oposto do espírito, né, a mente quando ela está sem essa consciência, ela é uma inimiga, como Krishna fala no Bhagavad Gita. Seu pior inimigo não é o mundo, as pessoas, as situações do mundo. O pior inimigo é a sua mente, porque é a mente que projeta o mundo. E daí, se você está com a consciência divina, se você está vivendo no Espírito, a sua mente passa a te servir. E aí a mente passa a ser o seu melhor amigo, conforme Krishna explica. Lá no capítulo 6, né, Dhyana de meditação e yoga. A meditação, basicamente, é você colocar a sua mente em harmonia com o Espírito, para ela funcionar como um instrumento útil e funcional de acordo com como Krishna te deu, né? Krishna te deu uma mente, não é para você depravar a sua vida, degradar a sua existência humana, para ficar como um louco nesse mundo, é para você usar adequadamente. Então, usando adequadamente a mente, né, onde ela está sob a tutela da inteligência, porque a inteligência é o quê? É um elemento mais sutil ainda do que a mente. Né? Terra, água, fogo, ar, éter, que são os elementos grosseiros, que constituem a energia material, mais a constituição sutil da região material, que se constitui de mente, inteligência e falso ego. E a consciência contaminada, né? Então a inteligência tem que usar a mente para projetar um mundo adequado a você estar posicionado nesse mundo como um servo eterno amoroso de Krishna, já que você é eternamente um servo, né, eterno de Krishna, nessa plataforma do amor. E o que é amor? Amor significa que você entendeu que Deus é a vida da sua vida, a razão da sua razão, né, a vontade da sua vontade, Ele é que está mantendo tudo, Ele é amor infinito, felicidade infinita, e que você sendo parte de Deus, né, quem é Deus? É Krishna, é isso que a gente está tentando passar aqui. Então, quando você está conectado com Krishna, naturalmente, esse laço, né, do Espírito com o Espírito Supremo se chama amor.
Por isso que se fala Bhakti Yoga. Bhakti amor, ou devoção, ou serviço, e Yoga, né, você se mantém essa união com Deus através disso. E dentro desse ponto é que a gente aqui, falando de serviço devocional, de relacionamento com Deus, é que a gente contrasta com essas frases do impersonalismo, que não tem esse lado mais do amor, da relação com Deus nesse nível pessoal. Então a gente não está aqui para criar divergências ou divisões filosóficas. A gente está aqui para entender um todo, certo? Porque Krishna, né, a gente entende, né, a gente está aprendendo aqui nessas aulas, né, que Krishna ele é impessoal, ele é localizado, né, no coração como a super-alma, e ele é uma pessoa, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Mas tudo isso é Krishna, não é que... Não, Krishna não é impessoal, Krishna é impessoal. Krishna é localizado. Então é um pacote. São 3 aspectos da manifestação de Deus. Está entendendo? Então você tem que entender quem é Deus. Ah, Deus é essa energia? É. Deus ele está dentro de todo mundo? Tá. Deus é essa pessoa suprema? É. Então o que Krishna vem revelar? Ele fala assim, eu sou tudo, vocês não precisam ficar brigando, escolhem personalista com personalista. Vocês têm que entender que tudo é válido, mas que em última instância, o aspecto superior de Deus, para que nós estejamos integrados com Ele, é essa relação pessoal. E que se você está se relacionando com Krishna, naturalmente, você já está inserido nesse aspecto impessoal, porque você é um átomo desse Brahman, dessa energia divina. Está entendendo? E também você já está incluído na percepção de Deus dentro do coração, dentro de todos os átomos, né? Nesse aspecto onipenetrante. A palavra Vishnu quer dizer onipenetrante. Tá? Então, através da consciência divina, tudo é mantido perfeitamente, tudo é criado, tudo é destruído, tudo existe numa ordem progressiva, onde todo mundo, todos os espíritos estão voltando para Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, que é a morada de Krishna. Certo? Aí Krishna explica, nesse intermeio de entendimento, tem pessoas que não compreendem a pessoa de Krishna, não compreendem o que é o mundo espiritual. Elas acreditam, né, dentro ainda da imaturidade espiritual delas, que elas são, que Deus é essa energia, e que você vai se fundir nessa energia, e que você vai virar Deus. Aí Krishna fala, não, eu sou a base desse Brahman que você quer se fundir. Vem para mim, entre em relacionamento comigo, que automaticamente você vai estar fundido nesse Brahman, mas também vai estar em relações de amor com Krishna ou com Vishnu lá no mundo espiritual. Então esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui, ao ler essas frases de Ramana, ou de qualquer devoto, né, que tem uma concepção mais impessoal, ou de vazio, ou que Deus é um nada, a gente vai explicando aqui. A ideia não é criar conflito com ninguém, mas revelar a verdade que Krishna está passando aqui. E quem já se rendeu aos pés de lótus de Krishna, ele fala do Brahman, usando até a terminologia ou a filosofia impersonalista de uma forma íntima também, né? O impersonalista, ele te tira da vibração material e te coloca nessa absorção da energia. Então, é bom entender isso, inicialmente. Mas você tem que entender que tem mais. E esse mais é Krishna que vem revelar no Bhagavad Gita. E no Bhagavatam, Krishna mostra como é que é essa relação dele com os devotos em várias encarnações, expansões. E no 10º canto ele explica como é que é essa relação direta com ele em Vrindavana, no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Por isso temos que, né, estudar. Certo? Então a gente vê por aí, não, porque
não tem Krishna, aí o impersonalista fala isso, e tem argumentos, tem muita filosofia para um tentar provar para o outro que não é isso, e que a minha filosofia que está certa, e que o óbvio, e que a razão é isso e aquilo, e então você acaba não se rendendo a Krishna, né? Você vê Krishna de uma maneira deturpada por uma filosofia que não quer se render aos pés de lótus de Krishna, e daí as pessoas perdem a oportunidade. Entendeu? Então eu acho legal isso assim, você vai moderadamente, estuda a filosofia impersonalista, tem elementos muito interessantes, e por isso a gente está falando aqui, né, as frases de Ramana Maharishi. Podemos falar também outras filosofias, vamos fazer isso, mas tem que ter o elemento do amor a Deus, e entender quem é Deus, como ele se revela. Entendeu? Poderia falar assim, mas fui eu que eu realizei isso, né? Mas isso aí não adianta, ninguém tem a realização do outro, né? Como a gente deu o exemplo assim, eu falo assim, o açúcar é doce, eu já realizei que o açúcar é doce. Aí você ouve assim, mas eu não sei o que é doce, eu não entendo, eu nunca experimentei um açúcar, né? Aí o devoto que está em Krishna falou assim, olha, segue assim, assim, para você experimentar Krishna. Canta japa, estuda Gita, se rende aos pés de lótus de Krishna, mesmo que seja por uma experiência de fé inicial, para você dar oportunidade para experimentar o sabor de Deus, de Krishna, de Vishnu, conforme ele se revela, né, em suas palavras, em sua autoridade. E daí eu vou te dar um pedaço de açúcar e vou falar assim, o açúcar está aqui. Como eu disse, toma aqui o Bhagavad Gita, toma aqui a japa, toma aqui essa palestra que fala, né, você vai indicando. E aí você dá o açúcar para a pessoa, ela vai experimentar. Aí ela fala assim, olha, esse gostinho, nunca tinha sentido, né? E aí você fala, tá vendo? Isso aí que é o doce que eu estou te falando. Aí você, entendi. Então, da mesma maneira, por exemplo, o processo para essa Kali Yuga mais eficiente, que é cantar a japa, né? No início você está cantando, aí você não consegue compreender como que aquele devoto está sentindo um sabor superior ao cantar o santo nome. Ele está desfrutando do santo nome, do sabor, do doce. Mas você ainda começou a cantar no início, você não está sentindo, você está imaturo. Ou seja, não sentir o doce significa que a sua mente está muito contaminada, está muito condicionada. Isso é o que se chama os anartas, as contaminações mentais. Você ainda está muito apegado ao mundo material, muito condicionado a certas filosofias, religiões, certo? Você não está se rendendo completamente a Krishna ou ao santo nome, que é a mesma coisa, né? Dentro de um aspecto absoluto. Então você começa a cantar o santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Vai cantando, porém colocando o seu sentimento de desejo que Krishna, né, se revele para você. Você está pedindo serviço a Krishna. Krishna, por favor, desperta, né, o amor dessa vibração do santo nome, né, que acontece também você lendo ou meditando em Krishna. Mas cantar japa é o processo mais fácil para essa era de Kali Yuga. E daí você começa a ter uma segunda fase, onde sua mente é purificada, né, enquanto você está cantando, aí você já começa a sentir algo diferente da primeira fase, que é chamada a fase ofensiva, que você canta a japa sem muito entendimento e pecando muito, né, no sentido que você não está levando tão a sério assim a vida espiritual. Aí tem essa segunda fase, que é a fase de purificação, e você começa a sentir, né, o que é isso, cantar a japa, como é que é Krishna estar presente no nome. E depois a terceira fase é quando você sentiu o sabor de Krishna. Então você canta em amor a Deus. Aí você vai cantando Hare Krishna, e está sentindo amor no seu coração enquanto você se pronuncia o nome, porque a sua consciência ela está integrada agora a essa experiência revelada que Deus permite, através da sua misericórdia, se manifestar no seu coração. De modo que não há dificuldade, é só você empenhar esforços na direção divina, se é isso que você quer. Você quer que Deus se revele na sua vida?
Você quer realmente? Certo? Ou você quer continuar morno nesse mundo, aí você vai ter outra encarnação e vai continuar. Então depende de tudo, né? Para a vida material, quando você quer uma coisa, você empenha a sua vontade para conseguir aquilo até conseguir, não é? Assim que funciona? Funciona assim com tudo, com Deus também. Então Deus, ele não é algo material, mas o processo é parecido. Só que você vai com a vontade espiritual. Aí Krishna explica no Bhagavad Gita, quanto mais, né, eu me revelo na proporção em que uma alma se rende a mim. Então, qual a proporção dentro do seu dia que você está colocando a sua energia, o seu tempo, a sua devoção, o seu entusiasmo, a sua avidez, né, para compreender a suprema personalidade de Deus, assim como Krishna explica, tá? Além do impersonalismo e da meditação em Vishnu no coração. Você tem que meditar em Krishna, nos passatempos de Krishna, no nome de Krishna. Tem que se associar com pessoas que estão falando sobre Krishna. Aí tem as deidades de Krishna. Aí tem toda uma estrutura que faz com que sua mente se mantenha cada vez mais ocupada na consciência de Krishna, e vai chegar um momento que você vai atingir uma pureza de consciência. Por isso que Prabhupada falava, pureza é a força. Quando você chega nesse grau de pureza, você se torna automaticamente consciente de Krishna nesse mundo, mas você está sempre orando e vigiando, mesmo que você esteja na posição mais alta. Porque tem forças que querem te derrubar dessa posição. No entanto, se você se mantém com Krishna, não tem. É igual a Arjuna e Krishna lá no meio do campo de batalha de Kurukshetra, onde Krishna falou para Arjuna, você já venceu esses inimigos todos aí. Você só tem que agir agora na batalha. Faz a sua parte. A minha eu já garanto para você, Krishna fala que você já venceu. Você já é vitorioso simplesmente por estar usando a sua energia para pensar sempre em mim, tornar-se meu devoto, por adorar-me, por compreender que, em último aspecto, a minha posição como a suprema personalidade de Deus é a última fase de entendimento do devoto, né? Então é isso. É como se uma pessoa, por exemplo, que está ainda na fase do impersonalismo, é como uma pessoa que está ali no jardim da infância, né, no ginásio, certo? E quem está na consciência de Krishna é como se estivesse na faculdade, já saindo para arranjar, né, um emprego, para trabalhar, tem toda a qualificação dessa coisa do amor a Deus. Entende? Mas não é que a universidade é melhor do que o jardim de infância. Você, em alguma vida, se você agora é um devoto de Krishna fixo, né? Porque em algum estágio da sua vida você já deve ter passado também na sua busca por Deus, nessa fase de impersonalismo. Então não tem julgamento. Não tem julgamento. Cada pessoa está num estágio de consciência. E tem aquelas pessoas que ainda estão sentindo muita atração por essa concepção impessoal de Deus. Porque o ego, ele quer se tornar Deus. Então ele acredita que ele é esse Deus, não há diferença entre ele e Deus. E ele nem se questiona, né? Se ele é Deus, por que ele está preso nessa ilusão agora de Maya? Certo? Aí ele vai racionalizar, ele vai encontrar um argumento. Mas porque é um passatempo de Deus fingir que não sabe que ele é Deus. Assim, algo estranho, né? Deus é onisciente. Jamais Deus vai ficar iludido. Entendeu? A ilusão é uma energia de Deus que tem esse propósito de nos manter aqui nesse mundo, porque nós resolvemos ter essa experiência de querer viver sem a consciência de Deus. Ou então com a consciência de querer ser Deus. Então, Krishna, por amor, e isso é válido, é bacana, você está aqui nesse mundo material tentando ser Deus, dentro da sua filosofia, né, chamada impersonalismo, certo?
ou você quer ter muito poder místico, né? Quando você concentra, né? O Bhagavata fala, Bhagavata Krishna fala, se você medita muito no meu coração, em mim, no coração, você começa a adquirir poderes místicos, né? É só ver lá no canto 3 a história de Kardama Muni e Devahuti, quando Kardama Muni querendo oferecer uma casa para Devahuti, que era sua esposa, que era o pai e a mãe de Kapila Deva, né? Kapila Deva é a encarnação de Deus da Sankhya Yoga, que explica a diferença entre o espírito e matéria. Quer entender tudo sobre esse estudo de matéria e espírito, vai lá no capítulo 3, Kapila Muni, certo? Então, no caso aqui que eu estou falando, do poder místico, Kardama Muni, ele manifestou, quando ele quis manifestar uma casa para a esposa dele, né? Quem manifesta é Vishnu no coração. Só que ele era tão poderoso, porque ele vivia meditando, né, nesse aspecto interno de Deus, que Krishna manifestou a um palácio, né, que era do tamanho de uma cidade, com milhares de servidoras. Tem toda essa história lá, né? E aí ele ficou nesse palácio viajando por todo o universo. Imagina, era uma nave espacial, assim, algo vivo, né? Uma nave viva, um poder místico de Krishna, de tanto que Krishna ele é exagerado às vezes com os seus devotos, né? Nem Kardama Muni entendeu, assim, quando ele manifestou o desejo dele místico, apareceu aquela cidade espacial, né? Espaçonave. Então isso é Krishna, né? Isso é o devoto de Krishna. E de modo que quem estava falando aqui, o devoto que está iniciando, né, a vida espiritual, que tem uma concepção mais impessoal, ele não é pior do que o cara que está na faculdade. Então cada um está no seu nível, certo? Esse cara que vai chegar em alguma vida, né? Porque Krishna fala que quando você se funde nesse Brahman, o espírito, quando Krishna cria o espírito, ele cria o espírito para se relacionar com a pessoa dele, certo? O Brahman é só a energia que emana dessa pessoa Krishna. E você quer se fundir nesse Brahman. Aí Krishna fala, não adianta se fundir nesse Brahman, porque você vai chegar uma hora que você não vai estar satisfeito, porque o espírito ele é um eterno servo amoroso de Krishna. Sanatana Dharma, a sua ocupação eterna é viver em amor integrado com Deus, nesse aspecto de serviço, onde Deus te serve e você serve a Deus, sendo que você e Deus são uma coisa só. Isso é inconcebivelmente igual e diferente no entendimento, né, mental. Porque tudo que acontece no plano absoluto, e é para lá que você vai voltar um dia, certo? Se você cultivar a consciência de Krishna aqui, ele vai se revelar para você e você vai voltar para o seu lar original, viver naturalmente assim. Então não é preciso ter briga, né? Espera lá, o irmão lá, ele quer se fundir lá em Deus, tal, tal. Mas o que você vai falar? Você vai tentar dar o complemento a esse irmão que ainda acredita que Deus é uma energia, uma luz, é uma inteligência suprema, mas ele não consegue esse aspecto pessoal. Então, essas palestras têm o intuito de levar essa concepção para as pessoas, sem, não, se quiser isso, a vida é sua, você tem um livre-arbítrio, mas você vai ficar insatisfeito, né? Prabhupada fala que muitos desses seres caem de volta aqui no planeta Terra e começam a fazer atividades altruístas, né? Dessa forma, caridosas, certo? E vai chegar um momento em que essa pessoa vai ter que se render a Krishna. Nós somos eternos, temos todo o tempo do mundo para viver na ilusão, ou escolher viver na realidade de Vaikuntha Loka Dhamma. Certo? Então, a pessoa, se você é uma pessoa que se elevou, está já na universidade, simplesmente pelo fato de você ter se rendido a Krishna, naturalmente você vai ter humildade. É assim, quando você olha uma criança que está lá no jardim de infância, você não vai querer explicar coisas da faculdade para ela, mas você vai mostrar aonde que ela vai chegar na faculdade. Por que ela está fazendo aquilo ali no início? Né? Nem ela entende como que você faz, né, a organização filosófica, psicológica, toda essa programação espiritual
para que você purifique a sua energia, né? Inicialmente com sadhana, com práticas espirituais, até que você vai chegar a um ponto de pureza espiritual que você não precisa mais de regras. Você não precisa fazer nada, nem assim mecanicamente, que te coloque numa posição para você estar adorando a Deus. Sua vida já é naturalmente uma meditação, uma adoração a Deus. Você está sempre cantando japa, seja na mente, seja, né, com colar de japa. Você está sempre lembrando dos versos do Bhagavad Gita. Se você lê lá a história das gopis, elas estão sempre recitando versos espirituais sobre Krishna. Tudo é Deus para esses seres, né? Se você lê a história de Chaitanya Mahaprabhu, né, tinha dois servos dele principal, né, que era Ramachandra, né, Jaya Ramananda, e o outro lá que eu esqueci. Bom, era que eles eram a encarnação de quem? De Lalita e Vishaka. Lalita e Vishaka. Lalita e Vishaka, elas estão sempre recitando versos de amor para Deus, só que na plataforma absoluta, quando Krishna ouve aquilo, esses versos são a expressão de Srimati Radharani. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu ficava louco depois que ouvia um verso, né, de Ramananda Raya, principalmente. Então tem toda essa história, né? Quando Chaitanya Mahaprabhu estava aqui nesse planeta, todos os assistentes dele espirituais estavam aqui também. Então Krishna ele está sempre em êxtase. Krishna está sempre pensando em Srimati Radharani, e automaticamente Srimati Radharani está sempre pensando em Krishna, e isso tudo está acontecendo dentro de Krishna, e nesse sintoma de amor é que acontece essa felicidade extrema, que é inconcebível para a gente. Então nós somos expansões energéticas dessa felicidade de Krishna. Krishna ele é tão feliz que ele se expande através dele mesmo, em nós que somos energias dele, para que nós tenhamos um relacionamento com ele nesse nível, né, máximo de amor, porque quanto mais nós amarmos a Krishna, mais aumenta o amor de Krishna, e quanto mais aumenta o amor de Krishna, mais aumenta o nosso amor. Porque é uma sincronicidade dessa energia, isso é eterno. Krishna ainda está sempre se expandindo em amor. E aí isso se torna simples para uma pessoa, né, para um Bhakti Yogi, para uma pessoa que entendeu Krishna de verdade, que já vive essa vida aqui, né, utilizando a sua energia, os seus talentos, as suas palavras, as suas tentativas de mostrar para as poucas pessoas que estão interessadas na vida espiritual qual é a diferença entre o impersonalismo, a meditação no coração e a adoração e serviço devocional ao Senhor Krishna, que é o estágio último, conforme ele revela no Bhagavad Gita, né, citando de novo aquele verso do capítulo 11, né, a forma universal do Bhagavad Gita, onde Krishna diz que, né, Arjuna, somente através do serviço devocional alguém pode me compreender como você está me vendo aqui face a face. Então, através do serviço devocional, que é essa entrega do nosso coração para Krishna, nessa rendição completa, né, a gente vai obter, né, um desenvolvimento da nossa forma espiritual, e daí, após o desencarne dessa forma material, a gente volta para o reino de Deus, né, Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, e a gente vai ver face a face Krishna, assim como Arjuna estava vendo Krishna quando ele veio realizar os seus passatempos aqui nesse planeta Terra, trazendo, né, esse conhecimento que é o Bhagavad Gita. Quando ele veio também como Vyasadeva, né? A Vyasadeva é a encarnação literária de Krishna, que escreveu a maioria das escrituras, e principalmente o fruto maduro do conhecimento védico, né? Através da insistência de Narada Muni, mostrando que o Srimad Bhagavatam é a escritura mais elevada para você perceber assim, o que é Krishna, o que é o devoto de Krishna, como é que é a relação. Enquanto você está lendo o Bhagavatam, você pode ler também igualzinho, no estado mais neófito, no estágio intermediário e no estágio avançado. Por isso que os devotos, né, eles
estão sempre discutindo sobre Krishna quando eles estão com a mente mais pura. Aquela discussão, as golpes também, fica uma contando história de Krishna, uma para outra, e isso faz o quê? Que elas fiquem num estágio de êxtase constante, porque a consciência delas já não é mais essa nossa consciência material, limitada. É outro esquema, né? É uma forma espiritual. Então, nesse mundo material, quando você desenvolve a forma espiritual, automaticamente você se associa com outros devotos que também se desenvolveram essa forma espiritual com Krishna, e a razão de você viver, a graça de você estar aqui, o prazer que você tem, é estar sempre discutindo sobre Krishna, Krishna Katha. Aí você está sempre cantando, né, sobre Krishna, está lendo, está fazendo aulas, né? Aí uma pessoa que é totalmente estranha a essa concepção de Krishna, ou que ainda nem sabe, tem pessoas que nem sabem ainda que são o espírito, né? Estão completamente materializadas, densificadas, né? Ou aquelas pessoas também que são mais impersonalistas, elas não podem entender o que é a devoção a Krishna. Muitas vezes, nesse processo do impersonalismo, eles falam que a devoção é uma ferramenta para você se fundir em Deus. Aí você pode se devotar a qualquer forma de Deus, que no final isso vai fazer com que você atinja essa posição onde você vai deixar essa devoção de lado, e aí você vai entrar no Nirvana e vai se fundir em Deus, certo? Mas Krishna, ele fala que não é assim. A devoção a Deus não é um mecanismo, é a sua posição eterna. E daí tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Krishna, né? O catolicismo, né? Ouviram mais falar de Cristo, de Buda, né? Eu acho que Krishna nem é muito falado, porque a gente vive numa configuração de energias que não querem que as pessoas saibam quem é Deus. Você pode pensar em Deus assim, nesses termos de energia, né? Aí isso é liberado. Mas quando vem Krishna, então Krishna está falando, né? Samahatma Sudurlabha. Tal grande alma, né, que me conheça, assim como eu sou como Krishna, é muito rara nesse universo. Mesmo que ela tenha atingido a perfeição espiritual, tanto do Nirvana impessoal, como da meditação em Vishnu dentro do coração. Então o Krishna fala assim, mas uma alma que realmente se rendeu a mim, né? Como que é o verso? Samahatma Sudurlabha. Enfim, ele fala, essa alma é muito rara, porque ela não... Ela realmente arriscou, né, na vida dela a estar comigo. E aí a gente não pode falar a realização. A gente está aqui trocando uma ideia, e para você entender esse aspecto, né, de nunca mais você vai combater o impersonalista, né? É igual Chaitanya Mahaprabhu, quando na fase inicial dele, ele era chamado, né, Nimai Pandita. Então ele era imagina, Deus como filósofo, ele derrota qualquer filosofia, entendeu? Qualquer filosofia impersonalista, Krishna vai derrotar, porque ele é o filósofo supremo, né? Ele consegue convencer todo mundo, não só através das palavras, mas da energia dele, né? Krishna, quando Chaitanya Mahaprabhu estava aqui, só de você olhar Chaitanya Mahaprabhu, você já se tornava um devoto de Krishna. Se você estudar lá o Chaitanya Charitamrita, né, o Chaitanya Bhagavata, você vai, né, ficar surpreso assim, como que Deus é maravilhoso. Então, filosoficamente, ele convencia todo mundo, entendeu? Mas aí, depois de uma fase dele, né, que ele se rendeu a Ishvara Puri, né, que era o mestre espiritual dele, o mestre espiritual dele pediu só para ele cantar o Mahamantra Hare Krishna, que era mostrando um dos propósitos que Chaitanya Mahaprabhu como Krishna, né, Krishna como Chaitanya veio a esse mundo.
E aí Chaitanya começou só a cantar o santo nome, a dançar, a glorificar a Deus. Aí os impersonalistas olhavam, né, a Chaitanya Mahaprabhu e achavam que ele era um inferior, porque ele não tinha filosofia, ele só cantava, só ensinava o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí eles achavam que Chaitanya Mahaprabhu era um tolo, porque não tinha filosofia, né? Isso depois da fase que ele era o melhor filósofo, quando ele era jovem. E aí ele cantava o santo nome, cantava e todo mundo olhava para ele e achava que ele era um bobão, tal, tal. Porém, né, quando tem um passatempo, né, que ele entrou em contato com o maior filósofo impersonalista da época, acho que era em Varanasi, né, nessa cidade da Índia, e ele humildemente se sentou nos fundos, né, da palestra desse sábio impersonalista, e aí, enquanto ele estava falando, assim, ele viu o brilho de Brahman no corpo do Senhor Chaitanya. Então, como ele tinha essa realização já do Nirvana, quando ele viu, assim, ele viu que o Senhor Chaitanya, o brilho do corpo dele era exatamente a realização. E aí ele se aproximou do Senhor Chaitanya, né? Tem todo esse colóquio, né? Essa conversa lá no Chaitanya Charitamrita, e o Senhor Chaitanya dá aquela aula de filosofia que acaba convertendo todos os impersonalistas de Varanasi ao serviço devocional ao Senhor Krishna. Então isso é incrível, né? Essa é a humildade do devoto. Por si, o devoto de Krishna, ele já brilha naturalmente. E qualquer sábio que está, né, na região sutil ou grosseira, que olhe realmente um devoto puro de Krishna, ele vai ver que esse devoto já está mergulhado nessa energia plena de Krishna chamada Brahman, e ele está na plataforma mais avançada ou mais íntima com Deus, que é através do relacionamento pessoal entre o Senhor e o servo. É isso que nós vamos chegar, é isso que eu estou tentando explicar aqui. E tem outro ponto também, que é muito importante vocês saberem sobre a questão do impersonalista, é que ele não aceita a variedade do mundo espiritual. Eu já falei isso em outra aula, mas é um ponto importante. Então eles olham assim, essa variedade material aqui é uma ilusão. Na verdade, tudo é uma energia que vai se manifestando em diferenciações, né, de manifestação, aqui no caso material, que é um fenômeno ilusório, uma miragem. Então eles falam, não existe nada disso, o mundo é falso e só existe esse uno, esse Brahman, e a gente tem que sair dessa posição falsa e se fundir nesse uno, e aí tudo vai ficar certo. Só que Krishna fala, o impersonalista está desconsiderando a variedade espiritual. Existe uma plataforma superior, chamada Vaikuntha Loka, onde existe essa variedade de emoções, de relacionamentos com Deus, em vários humores, e que esse mundo material aqui nada mais é do que um reflexo pervertido do mundo espiritual, da variedade espiritual. Porque tudo que tem na manifestação material é um reflexo de uma causa superior. Então, esses relacionamentos aqui baseados na matéria, na forma física, no ego, né? Quando o espírito está se identificando falsamente com o corpo material, realmente é uma plataforma ilusória, mas não falsa. Essa energia existe, certo? O fenômeno da cocriação, da manifestação material existe, mas é ilusório, não é a verdade. A verdade é o espírito, e o espírito tem uma forma e ele vai existir nessa variedade real, que é em Vaikuntha Loka Dhamma. Então o impersonalista ele desconsidera essa variedade espiritual. E esse mundo material, esse aprendizado que a gente vai tendo nas várias relações e humores desse mundo, é a mesma coisa que está presente lá no mundo espiritual. Só que lá todo mundo tem uma forma espiritual, a forma espiritual não é diferente do espírito, daquilo que você é, igual a Krishna. Krishna não é diferente da sua forma. Certo? Só que a forma de Krishna é absoluta.
E eu não posso explicar para você aqui o que significa absoluto. Mas você pode intelectualmente entender isso que eu estou tentando, né, mostrar aqui, que é exatamente o que o personalista, impersonalista faz. Ele fala assim, não existe, tudo é falso, a variedade material, só existe uma energia, um vácuo quântico, um nada, né, um nada que é tudo, e que essa loucura, assim. Né? Vamos assim entrar metafisicamente, porque isso aí você tem que meditar sobre essas coisas. E está desconsiderando o lado da variedade espiritual. Então, quando Krishna vem a esse mundo, ele traz a Vrindavana dele. Onde Krishna está, está a Vrindavana. Não tem como. Assim, não é Krishna que vive em Vrindavana, é Vrindavana que vive em Krishna. Porque tudo é emanado de Deus. Então, onde está Deus, está a Vrindavana. É igual o devoto puro. Onde está Krishna? Ele está onde está o seu devoto puro, se você quiser encontrar aqui nesse mundo material. Certo? Então, onde Krishna está, é quando Krishna manifestou aqui os seus passatempos, que é o 10º canto do Srimad Bhagavatam, você tem que estudar isso para entender o que é a variedade espiritual, né? Ele manifestou isso aí, as relações, Srimati Radharani, né? Baladeva, que é a primeira expansão dele de poder, que representa o cabeça de todos os mestres espirituais, de tudo aquilo que é relacionado com o uso, né, da instrumentalidade de Krishna lá no mundo espiritual. Aí você vai compreendendo essas coisas através da leitura. Aí Krishna no seu coração vai botando certas pessoas para te falar algo que você tem dúvida, certos livros vão sendo colocados na sua vida, e você vai estudando, porque né, aqui nesse mundo material tem objetos, livros, coisas, pessoas que estão ligadas ao sagrado, ao puro, ao devocional. E se você está caminhando para essa estrutura, né, de autorrealização espiritual, naturalmente você vai querer se associar só com aquelas coisas, né, ou a maior parte do tempo com aquelas coisas que são referentes ao seu avanço, ao seu progresso, à sua consciência aqui nesse mundo chamado material. Que na verdade esse mundo material é a energia do Brahman, só que é uma energia mais condensada, né? Que a gente fala que é a energia de terceira dimensão. Os sonhos, por exemplo, é também o Brahman, só que é uma energia condensada a nível de quarta dimensão. Aí os fenômenos tempo, espaço, tudo vai variando. E essa sutilização termina onde? Lá no mundo espiritual, na potência interna de Krishna, que é o Brahman, que emana do corpo de Krishna e que tem todas as manifestações dos planetas Vaikunthas, das expansões de Krishna. E daí você vive completamente nesse ambiente que é o seu ambiente natural, como parte integrante eterna, né, de Krishna, onde você vai prestar serviço e vai entender. E aqui nesse planeta Terra, atualmente, né, estou falando do planeta Terra, nós podemos compreender. Então, eu estou falando para vocês aqui de uma forma bem simples, em que você pode começar a questionar isso, né? E também buscar a autoridade de Krishna nos livros, nas escrituras, mas principalmente isso vai depender, essa compreensão, autorrealização, vai depender do quanto você está se rendendo a Krishna. Então, por isso que ele fala, na proporção que você se rende a mim, e não a quantidade de livros que você lê, ou da sabedoria que você tem, certo? Isso aí é secundário, isso é uma forma de você tentar ajudar a pessoa a compreender o fato da consciência de Krishna. Então, Krishna fala, quando você se rende a mim, aí começa um trabalho do espírito, que está além de palavras, né? Como fala assim, eu lembro na Bíblia, né, tem uma parte que fala assim, as palavras são mortas, mas o Espírito vivifica essas palavras. As palavras do Bhagavad Gita, eles só podem ter um valor intrínseco divino quando você está vivendo na comunhão com o divino. Porque senão como você vai compreender a profundidade do que Krishna está falando?
Então, quanto mais você começa a cantar a japa, quanto mais você começa a colocar o seu coração nessa questão espiritual, nessa entrega verdadeira, Krishna que está no seu coração, ele começa a se manifestar, porque Krishna ele só pode se manifestar na sua vida se você fizer isso. Só através do serviço devocional, Arjuna, você pode, uma pessoa pode me compreender como você está me vendo aqui, certo? Ou quando estava lá Kardama lá, ele via o Senhor Vishnu dentro do coração dele. Via nitidamente, certo? E o filho de Kardama Muni, que eu falei, que é essa história que eu falei lá do canto 3, era Vishnu manifestado na forma de Kardama Muni, nesse aspecto do conhecimento de Sankhya Yoga. Então, Krishna tem várias expansões, ele vem na forma de devotos puros, ele vem em várias expansões incríveis para passar os conhecimentos mais diversificados, para nos dar a alternativa de escolher, né, dentro da nossa tendência de apreciação de um conhecimento, você de repente por aquele conhecimento ali, você vai compreender Krishna da maneira perfeita. Assim também pode ter gente que através do impersonalismo vai entender a ilusão do mundo e aquilo ali vai dar um reforço, uma base mental para ele se preparar para encontrar com Krishna. Certo? Prabhupada, por exemplo, falava que a gente não deve ler nada em personalismo, né? Principalmente, né, se a gente é imaturo nessa consciência de Krishna. Porque a filosofia é muito atrativa, é muito razoável. E você acaba aceitando isso porque é muito mais fácil você aceitar Deus como tudo, né? Um aspecto impessoal é mais fácil inicialmente do que você entender a pessoa de Krishna. É muito raro uma alma se render a Krishna, porque assim, se render mesmo é se entregar a Krishna. Certo? Não é questão institucional, religiosa, é uma coisa de coração para coração. É uma comunhão, não é uma comunicação entre você e Deus, é uma comunhão, é uma integração de energia espiritual, e essa energia é chamada de amor. E aí há uma sequência de desenvolvimento desse amor enquanto você está aqui nesse planeta Terra. Então você vai desenvolver várias fases desse amor por Deus, até o ponto que você vai chegar no amor chamado prema, certo? Prema, que é o amor assim, mais elevado, né? Mais puro. E prema, ele vai depois, gradualmente, né, no mundo espiritual, vai aumentando, vai aumentando. Isso é infinito, certo? Então, por exemplo, agora, enquanto eu falo aqui com você, tem pessoas que nem sabem quem é Krishna. E tem pessoas lá no mundo espiritual que são amor puro, incondicional, a níveis infinitos por Deus. E nós estamos aqui nessa forma humana, aprendendo, né, dialogando aqui, no caso, né, hoje também nós não falamos nenhuma frase, mas no final, pelo assunto, né, ser esse, né, de tentar colocar aqui o sabor da consciência de Krishna no impersonalismo, acontece que é assim que Krishna vai usando a gente. Mas a gente vai continuando até falar os 25 itens. Vamos ser teimosos aqui, certo? Porque nós vamos espremer a filosofia impersonalista até colocar esse doce de Krishna. Né? Não vai ser, como eu falo assim, pastel de vento, né? Tem que ter o recheio, né? O recheio é Krishna. Então vamos botar esse recheio aí cada vez mais na nossa vida. Então basicamente hoje, né, na nossa ponderação, na nossa reflexão, esse é o caso, né? De entender que não temos que ficar brigando, que é notório durante toda a história, tem os impersonalistas e os personalistas, né? Os personalistas são os duais, transcendentais, que eu e Krishna, eu e Deus, né? E no impersonalista eu sou Deus, não tem eu e Deus, é uma coisa só. Ou monista, né, como eles falam. E Krishna ele vem para nos passar a questão que ele é
Ele é tanto a realização do monista, quanto ele é a realização do dualista. Só que, se você ler lá no Bhagavad Gita, no capítulo 12, no verso 1 e 2, logo no início, a Arjuna pergunta para Krishna, mas Krishna, quem é o mais elevado em consciência? Aquele que se rende a você no aspecto impessoal ou quem se rende a você no aspecto pessoal? Aí Krishna fala, é no aspecto pessoal. Entendeu? É a autoridade de Deus, não sou eu que estou falando, né? Se você quiser, vai lá no Bhagavad Gita, você vai ver. Aí depois Krishna fala, e para o impersonalista é muito complicado, né, esse exercício de tentar se fundir em mim, porque é algo que a sua mente não consegue conceber o que é isso, e há muitas dificuldades para você se fundir nesse divino. Mas, né, a maioria dos chamados gurus desse mundo ou mestres tem essa concepção mais impessoal. São espíritos que ainda estão, né, no início do caminho, mais perto de quem não acredita em Deus, ou que é ateu, ou tem um ideal filosófico diferente, né? Esses seres que já estão mais nesse aspecto impersonalista já são superiores, certo? E os devotos são mais superiores. Superiores não é melhor, é porque estão relacionados de acordo com aquilo que Krishna fala em relação à última etapa de compreensão de relação com ele. Então, Srila Prabhupada e outros devotos puros, eles estão, né, completamente conectados com Krishna, sendo instrumentos perfeitos do Senhor Krishna para vir, né, não diria combater, mas vir mostrar o que é essa coisa do niilismo, do vazio, do nada, e do impersonalismo, que é a pessoa estar, né, convicta de que Deus é só uma energia, que não tem Krishna, que não existe mundo espiritual, não existe variedade espiritual, que só existe esse uno, e que a gente está meio que perdido aqui dentro dessa variedade material, que tudo é uma ilusão, que Deus se ilude, é um passatempo de Deus se iludir, que nós somos deuses, esquecidos de que somos deuses, e aí entra várias questões que são absurdas, né? Absurdas para uma pessoa que pode fazer essa pergunta, como é que Deus, que é onisciente, pode se tornar um ignorante? Tá? Então isso não é possível. A única forma de Maya, né, encobrir, ela só pode encobrir as centelhas espirituais, energéticas de Deus, que somos nós. Então nós somos realmente enganados, né, enganados assim. Então tudo tem um propósito, nada é ruim. Então a ilusão faz parte também, é bom, o sofrimento é bom também, a agonia, essa angústia existencial, tudo é bom, tudo faz parte dessas forças, né, te empurrarem para frente, entendeu? E vai chegar uma hora que você vai se libertar disso tudo e vai caminhar nesse mundo simplesmente com uma celebração, com alegria. Estar com Deus vai ser um ponto, né, agradável da existência de qualquer espírito que realizou os pés de lótus de Krishna e não fica debatendo com ninguém, impondo, sendo um fanático, e fica agressivo, né? Igual essas religiões ficam uma brigando com as outras. Cada um tem que seguir aquilo que no momento, né, é apropriado para si mesmo. E Krishna fala, se você se torna o meu devoto e pensa sempre em mim, eu me revelo para você. E aí você vai entender e vai tentar passar um ensinamento do Bhagavad Gita, mas sem essa loucura, eu vou salvar o mundo, não tem isso. Você vai tranquilo, né? Como tem algumas pessoas que estão ouvindo essa palestra aqui, não muitas, mas um dia, né, quem sabe, essas palestras ficando aqui, após eu partir desse mundo material, elas possam, né, estar beneficiando outras almas, que é assim que funciona, e não há preocupação, todo mundo um dia vai voltar para a Vaikuntha Loka Dhamma, né? Uns demoram mais, uns demoram menos. Então tudo é livre-arbítrio, tudo é questão de escolha, e está tudo certo. O mundo é perfeito como é, né? Krishna está controlando tudo,
Cada um está indo para onde está escolhendo, e é isso. Vamos escolher Krishna, vamos nos render a Ele, vamos cantar o seu santo nome, nos associar, estar feliz, em gratidão por estarmos recebendo esse conhecimento agora e tomando a decisão de nos estabelecer harmonicamente, feliz nesse mundo, e pronto, e cada um resolve o seu caminho. Ok? Quem quer sofrer, sofre. Quem quer estar equilibrado em harmonia, fica assim. Tá ok? Um beijo no coração, muita luz para todos. Continuem firmes, vamos juntos. Haribo!